E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais um programa aqui do Quem Podcast. Olha, se você tá no YouTube, já peço para você deixar seu joinha, seu like, sua curtida, que ajuda demais. Compartilha aí nos grupos. E se você tá aqui na TVC, olha, não esquece, todo domingo, sempre uma personalidade da mídia e do esporte cearense, olha, 8 da noite. E hoje eu tô, para mim, um privilégio, olha, porque, ó, faz tempo que eu peço esse homem, mas infelizmente tava fazendo sucesso do outro lado do Atlântico, como fez uma história espetacular em Angola, no continente africano, olha... E eu quero saber dele por que é que ele tem que ir lá para o outro lado do continente para conseguir sucesso e aqui ninguém dá uma oportunidade. Grande jogador, bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, um cracaço daqueles que fez história no Palmeiras, Parmalat, no Juventude, no Clube do Remo. Remo que está na Série A do Brasileiro. Olha o homem aqui, minha gente. Maurílio, que honra mesmo, viu, velho? Kempis, obrigado pelo convite. É um prazer estar contigo. Você é uma pessoa que eu acompanho, né? Disso, mesmo de longe, quando a gente está em Angola, eu te acompanho. Tô sempre ligado com vocês, nosso amigo Bechara, todo mundo aqui que estão envolvidos. E é um prazer estar com vocês. Obrigado pela lembrança. E vamos aí falar um pouco da nossa história. Cara, né? Rapaz, Maurílio, eu acompanhava demais. Lhe segui, você sabe, a gente se segue, né? Nas redes sociais e tal. E eu sempre vinha lá e eu fiquei acompanhando, né? O Girabola, achei massa, que era o Girabola, né? Primeiro... Agora é Unitel. Ah, é Unitel? O nome, Girabola mudou. Unitel. Ah, eu disse, caramba, que trabalho espetacular, Maurício. Parabéns, cara. Assim, é um orgulho, assim, eu fico muito feliz porque eu sou muito fã do futebol africano, muito de todos. E, cara, ver você lá, como você conseguiu elevar o time. Um time novo, né? Um time bem novo. Quando eu cheguei no Desportivo da Londa Sul, eles estavam no 3º ano de vida já. Isso. 3 anos de existência. Subiram da terceira para a segunda para a primeira. Eu tive a oportunidade, né? O presidente Miguel Ipupo, uma pessoa maravilhosa, entrou em contato e eu não tinha empresário, eu não tinha ninguém. Inclusive eu estava até num jogo da Copa do Mundo, numa barraca de praia. Aí tocou o telefone, por ligação internacional, eu fui conversar com ele. Ele, ó, queremos que você venha, a passagem é para tal dia, caramba, corra, tem que ser rápido. E aí eu olhei para minha esposa e ela falou assim, se Deus pediu, vá. E como sempre dei entrevista, falou que foi Deus que me colocou lá, porque é muito difícil, é uma coisa surreal imaginar como é que vão descobrir o Maurílio e querer o Maurílio lá. Eu fui porque eu sabia que Deus tinha um propósito e nós abraçamos o projeto, o presidente, a cidade... O clube, os dirigentes, todos me abraçaram, nós fizemos várias reformulações e alcançamos objetivos lá maravilhosos, né? De 3 anos de existência, nós evitamos uma queda quando cheguei. No ano seguinte, nós estávamos disputando o 1º lugar na competição. Teve um momento que você estava na liderança, eu estava acompanhando, disse, caramba, naquele momento vai ser campeão não, mano, como é que pode, mas cara? como todo campeonato tem as suas... Sim, mas claro, isso seria algo extraordinário. Seria, né? Aí nós acabamos terminando em 3º. O Petro foi o campeão, se eu não me engano, foi o Sagrada Esperança que foi o vice e nós o 3º. Né? Que era algo surreal, cara, chegar em 3º lugar. E em 3º lugar nós conquistamos aí uma vaga, né? Uma vaga para a Copa Sul-Africana. E nós fomos numa fase de grupos. Isso. Tínhamos a fase de grupo para depois entrarmos na fase principal. Aí na fase de grupos jogamos contra alguns clubes que eliminamos e classificamos, né? Pô, foi uma festa maravilhosa na cidade, em Saurimo, que é a cidade que a gente vivia, uma província de Saurimo. E, cara, a cidade em si, tudo muito lindo, cara. É tudo muito humilde, mas o povo, uma alegria, uma felicidade que você não acredita. Você chegar para um treino, tem mais ou menos 200 crianças. Caramba. Ir para um jogo, você vê todo mundo. A nossa maior torcida eram crianças. Tinha os adultos que entravam também. Mas a maior torcida eram crianças que todo mundo, você via alegria. Muitos, né, passando necessidades, fome, tudo, cara, tudo. Mas era uma alegria que exalava. E eu me sentia muito bem naquela província, né? No time que estava trabalhando, estava muito feliz. E nós fizemos coisas boas. Entramos para a história do clube. Tivemos aí a participação na competição africana por causa de um ponto. A gente não passou de fase de novo. Mas foi muito bom, muito bom. Inclusive até nessa época agora que passou, outros clubes conseguiram vagas.
Não, por favor, compartilhe. Outros clubes conseguiram vagas, que foi o próprio 1º de agosto e o Cabo Scorpio. Os dois tentaram passar de fase e não conseguiram a classificação. Uma coisa eu com um clube de 3 anos. E o outro já tem uma história. Sim, O 1º de agosto sim. é o segundo, Nossa. teoricamente é o segundo maior do país, né? Porque o Petro hoje vive uma ascensão, vive um momento muito bom. E dentro desse, nós conseguimos passar. E eu estava até observando o próprio último jogo, os 2 últimos jogos da Copa da Competição Africana do Petro, ele pegou o stand de Mali. Foi uma equipe que nós tivemos na fase de grupo, nós empatamos em casa e vencemos o stand de Mali fora. E o Petro perdeu fora e acabou empatando em casa. Então, são coisas do trabalho que a gente fez com uma equipe muito jovem, não só de idade de clube, mas também de atletas. Eu mostrei para eles que eles eram capazes, né? Inclusive eu falo com muitos deles, né? Pelo Face, né? Porque lá eles o Instagram não usa o Instagram não, isso, exatamente. É mais o Face. Então todos falam comigo e todos falam, Mister, você fez coisas com a gente que a gente não acreditava que poderia acontecer. Eu vi, Maurílio, eu vi o pessoal, nos comentários lá, né, da página, eu vi o pessoal pedindo para você ir para a seleção da Angola. Eu vi alguns falar. Aí eu tava louco para te perguntar se realmente chegou alguma sondagem ou foi só mesmo assim a turma, cara, você fez, assim, parece que você impactou tanto eles lá que a turma disse, pô, cara, devia botar o Maurílio. Eu vi lá o pessoal, seleção. Caramba. Cara, assim, na época a seleção de Angola, ela vinha num momento também muito bom. Né? Não é à toa que ela chegou em várias competições, vinha com resultados positivos, vinha bem, vinha em crescimento. Alguns jogadores, até um jogador que está no Botafogo, que é selecionado, que joga na seleção de Angola. Então, muitos dessa torcida, alguns queriam a minha presença, mas ela vivia num momento bom. Entendi. Hoje ela já atravessa um momento mais difícil. Hoje ela não conseguiu classificação no CAN. Né? Eu trouxe um treinador francês que não continuou o mesmo trabalho do Pedro. O Pedro fazia coisas que tinha um modelo de jogo, né? A coisa que eu mostrei para o país, o modelo de jogo que a gente tinha. Nós tínhamos as nossas variáveis. E o modelo de jogo que a gente tinha foi um modelo onde impactou e mostrou para o país que futebol não é só força e correria, existe a tática também. Total. E eu coloquei a tática para eles, o posicionamento, a nossa filosofia de trabalho, todo o nosso pensamento, eles acreditaram e a gente alcançou, cara, foi muito bom. A sementinha foi plantada, quem sabe um dia a gente pode retornar para lá, né, ou não, mas toda vez que falar do futebol angolano, vão lembrar um pouco do Mauro. Sem dúvida, não tem a menor dúvida. Cara, é um trabalho assim muito semelhante, guardado as devidas proporções. Mas eu não posso te mentir, cara. A pessoa, né? Eu sempre falei para ele, toda vez que eu sentava com ele, presidente, a única pessoa que eu confio aqui é o senhor, que foi o senhor que me trouxe. Com o resto que o senhor vê o meu trabalho, fecha os olhos, porque eu vou lhe defender sempre. É tudo que eu dizia para ele. E nós não temos até hoje uma amizade. Eu acabei saindo, né? Aconteceram algumas coisas lá que o tempo, né, criou um certo desgaste, mas, né, nós deixamos ali a porta aberta, deixamos a amizade, deixamos o carinho e todos lembram do trabalho da gente, isso que é mais importante. O seu trabalho, eu gosto muito de fazer essa comparação, porque lembra, guardado as devidas, como o Mirassol, um time que surgiu e o Mirassol foi 4º colocado e você foi 3º colocado. Cara. Exato. Então assim, foi um negócio impactante, impactou muito e a classificação histórica para Libertadores né, deles, a taça africana da CAN. Eu achei demais. E eu me pergunto, Maurílio, pô, cara, depois desse trabalho, abre um pouco assim a mente para você? O que é que você pensa? Quando você volta para cá, você diz, pô, cara, será que agora é possível o futebol brasileiro valorizar? Eu particularmente pensei que sim. Pelo fato de que você vai para uma experiência internacional e você não fica 6 meses, 2 meses. Total. Você fica quase 3 anos. Então, já existe uma estrutura de profissão onde você já não deixa de ser uma dúvida e passa a ser uma referência, né, no próprio país lá. Então, eu imaginei que fosse trazer um pouco mais de know-how para o meu nome no país, mas, por um outro lado, também cria aquela dúvida. Pô, o cara está 3 anos na África, como é que ele vai chegar no Brasil? Já esqueceu como é que é o futebol brasileiro. Essa é a cabeça do dirigente, né? Quem é teu empresário?
Não, eu não tenho um empresário fixo. Então... Nunca tive nem como jogador. Talvez seja por isso, meu amigo. Talvez seja por... talvez agora talvez as coisas vão se encaixar. Então você não tem empresário. Não tenho. Inclusive, como jogador, para você ver, eu só joguei em grandes clubes. Sim. E nunca tive empresário. Caramba. Nunca tive um cara que fosse o meu agente que resolvesse todos os meus problemas. Toda vez que quem sentava para negociar contrato, era eu. Rescisão de contrato, era eu. Tudo era eu. Eu sempre trabalhei assim com honestidade, com respeito sempre à instituição, que são os bens maiores, né? Porque eu passo, o dirigente passa, mas a instituição permanece. Então eu sempre trabalhei com esse respeito e tenho porta aberta em todo o clube, né? Não para me chegar e trabalhar e treinar, mas todo mundo quando me vê quer falar comigo, me lembra, pô, Maurílio, como é que tá? Pô, que bom, lembro de você, mas é assim mesmo, futebol tem dessas coisas, né? A gente pensa que as coisas vão dar certo, não dão, né? E quando você tá em casa triste, chorando, pô, não vai dar mais certo. Aí quando surge aquela velha oportunidade, né? Mas você acha que influencia, Maurílio? Hoje, no futebol de hoje, no mercado futebolista, hoje, de treinador, ter um agente, ter um empresário, você acha que influencia? Total. Porque é até ruim a gente falar como treinador, porque geralmente os empresários mais fortes têm o leque de jogadores, todos eles colocados no clube. E o dirigente, ele vai trazer quem? Vai trazer um treinador que não conhece os jogadores, um treinador que é do agente que trouxe o jogador. Então, acho que é um passo que já mais rápido e eu não posso culpar os dirigentes, né? O dirigente, na hora da contratação, ele está entregando o poder a uma pessoa que vai resolver o problema do clube. Quem vai gerir o clube é o treinador. O dirigente vai gerir administrativamente, mas o que mais vai aparecer vai ser o trabalho de campo, os resultados. Então, o dirigente, quando ele vai fazer uma escolha, eles pensam, e eu queria entender um pouco esse lado também, qual é a decisão, para que lado que pensam, né? Que quando às vezes você chega o seu contrato na mesa, eles olham, não, vamos escolher esse aqui. Eu queria qual é o que eles colocam dentro de pensamentos, porque muitos chegam para mim e perguntam, né? Pô, por que você nunca, até hoje, não... Né, foi a oportunidade? Muitos aqui hoje que estão tendo, que estão trabalhando hoje, que estão em grandes clubes, eles tiveram a primeira oportunidade. Todos tiveram. Né? E, inclusive tem muitos aí que não tiveram oportunidades em time pequeno, já tiveram oportunidades em grandes, né? Então, já é o caminho que eu fui para chegar no Brasil, eu tive que ir na África para voltar para o Brasil. O cara já começou aqui no Brasil, né? Então, exatamente. Mas foi muito bom, cara. Eu não me arrependo do que fiz, de nada. Tenho sempre essa minha ética de chegar e falar com todo mundo olhando nos olhos, que é o mais importante. E estar preparado sempre caso aconteça uma possibilidade de trabalho. E o filtro, né? Existe um filtro hoje também no futebol brasileiro, que é os tais cursos, né? Os cursos da CBF, né? Que agora são obrigatórios, né? Para todos os treinadores, sim. Né? Você já tem esses cursos? Já, né? Porque você foi para a África, obviamente você já tem... Eu disputei uma competição africana e lá não pode trabalhar quem não tem licença Pro. Caramba, tu já tem a Pro, então. A minha licença é a Pro e já homologada na Conmebol, que é o que dá direito de, por exemplo, o Fortaleza ou o próprio Ceará tiver numa Libertadores, o treinador que trabalha tem que ter uma licença a nível Pro, mas é sul-americana. Então a minha já é atualizada totalmente nesse sentido. Caramba, ou seja, o filtro, vamos fechando o filtro, você tem esse filtro, né? Porque às vezes há sempre esse preconceito com alguns treinadores, principalmente aqui, né, Maurício? Principalmente aqui alguns treinadores, já fiz entrevista com o Flávio Araújo, fiz a entrevista com o Lira, e ele fala que existe, querendo ou não, ele não falou especificamente preconceito, mas há um olhar diferenciado. Eu posso dar um exemplo básico? Por favor. Vou dar um exemplo básico. Quando eu não morava aqui, que eu era de fora, eu era praticamente um estrangeiro que chegava no estado. Né? O Maurílio de fora, vai. Aí depois que eu cheguei, aqui, fixei residência, moro aqui há mais de 20 anos, tenho um filho no cearense, sou apaixonado por essa cidade, eu já deixei de ser novidade. Caramba. Já não sou mais um cara que vem de fora, já sou um cara daqui. Então, a gente falando isso pode até parecer que nós estamos achando que é essa situação, mas de repente não, de repente é o dirigente que escolhe outro mesmo. Porque, por um lado, o próprio torcedor também tem um pouco de culpa.
o próprio torcedor também é um pouco de culpa. Por quê? Porque às vezes eu já percebi que já teve até, eu acho que o Flávio era hoje, o próprio Marcelo Vilar já teve oportunidade no. Isso, já tiveram. Né? E aí, Sim. quando tá trabalhando lá, uma semana, duas, começa a pressão cobrança. Não queremos. Então o torcedor tem um pouco de culpa, porque às vezes a impaciência ela traz essa dúvida, né? Mas uma coisa que eu digo e te afirmo, o que mais vai trazer resultado é a continuidade. Não existe aquela coisa de chegou, fez e resolveu. Não existe. Não existe. O que mais vai trazer resultado é continuidade. É dar tempo para o profissional implantar seu modelo, tua filosofia de trabalho, teu modelo, tudo que ele pensa, né? Ele tendo a equipe de trabalho dele, que isso é muito importante, que todos pensam como ele. Não pode ter um que pensa ao contrário. Quando você fala toda a equipe, você fala quem? Auxiliar técnico, preparador físico, treinador de goleiro, fisiologista, todas as pessoas que vão trabalhar no grupo tem que estar alinhado. Frente, tem que estar alinhado, todos com o mesmo pensamento. Porque um que não está no mesmo pensamento cria dúvida, e aí é onde esse que cria dúvida conversa com o dirigente, esse dirigente alimenta e vai crescendo um leque de dúvidas na cabeça de muita gente. E aí isso é ruim. Quando você tem um grupo de trabalho, como eu tinha lá em Angola, todos pensavam, todos me escutavam, o próprio presidente igual, quem decide é o mister. Sentamos, conversamos, mostrei para ele qual era o plano, aí começamos a fazer desde um princípio qual era a estrutura que eu queria, montamos a equipe. A primeira equipe, quando nós tínhamos o Rachone, tínhamos 3 brasileiros e 2 congoleses. Um congolês e o outro Uriti. Uriti ele era de um outro país lá, não me lembro qual era o país dele. Era o Cedric e o Uriti. Acho que os 2 eram congoleses. E aí ficou só um brasileiro, que era o Rachone, e o outro o Cedric. Tiramos alguns estrangeiros, depois trouxemos outros, mas que eram da região, acostumado, né? E aí nós montamos uma estrutura, começamos a trazer jogadores que eu vi jogando no Girabola, né? Montamos a equipe, trouxemos a estrutura que eu queria, né? Que era uma espinha dorsal onde jogadores mais experientes, né? E jogadores de velocidade com jogadores que vão carregar o piano. E aí nós montei a estrutura. Eu tinha um trinco, né? Que foi Pau Petro, hoje está no Inter, que era o Pedro, que era o meu construtor, né? Eu sempre levo numa equipe, busco um construtor, mas o meu construtor não era um 10. Meu construtor era um trinco, era um volante. Caramba! Eu fazia uma construção com 3 e ele era o meu construtor. Ele sempre saía a bola com ele no pé do goleiro. Eu usava a saída da construção, né? Que nem todo mundo, muitos reclamam um pouco do Diniz, mas é uma construção que quando você quebra a primeira linha, você tem um espaço, você pega o primeiro terço do campo ali, aonde eles estão fazendo a marcação. Você quebrou aquela primeira linha, você vai ter 70% do campo com espaço para você poder agir. E aí você coloca um construtor, e você coloca um meio-campista ali para fazer... Eu tinha esse jogador que fazia a construção, porque ele fazia alternância. Quando ele fazia a quebra de primeira linha, o primeiro volante marcador, ele ficava... Dava liberdade para esse que juntava junto com o Cuca, que era o nosso motorzinho. Um jogador de 1,68 m, mas que se jogasse aqui no Brasil, o cara ia encantar. É um jogador maravilhoso, um jogador que merecia o nosso respeito, né? E merece até hoje. Hoje ele ainda é uma referência no clube. E eu tinha esse jogador, que era o Cuca, que fazia essa... Era brasileiro? Não, é de lá? É de lá. Angolano. E eu tinha 2 velocistas, né? Um pelo lado direito, um pelo lado esquerdo, e um ponta de lança de 1,90 m. Caramba! E aí eu fazia as jogadas, o nosso centroavante, ele era para ser junto com o da banda era do Cabo Scorpio. O Cabo Scorpio da banda foi o artilheiro nessa época, e o vice-artilheiro foi o meu jogador. Então, o meu não, o jogador do clube. E aí, cara, nós fizemos um trabalho, foi maravilhoso. Todas as vezes eu me deparo lembrando, né? Vou nas fotos, vai lá e... vou lá, me vejo em Joanesburgo, a gente fazendo viagens para jogar com os times da competição africana. Aí, o que mais me aperta o coração, quando eu vejo, são as fotos em Saurimo.
as fotos em Luanda, fotos em Benguela, fotos em Lubango, né? As cidades que mais trouxeram alegria para o time e para toda a claque, né? Que chamam de claque, né? Toda a claque do país. Você falando aí você começou falando que os treinadores precisam estar alinhados com a sua... Então, quando eu vejo alguns estrangeiros vindo aqui para o Brasil, né, cara, eles trazem toda uma comissão técnica. E aí, quando são brasileiros que for, os clubes pegam e dizem, não, peraí, a gente já tem que colocar aqui. Essa luta diária entre os treinadores, às vezes, que eu percebo claramente, Maurício, que há um incômodo de muitos treinadores, que eles não têm os dirigentes não têm a mesma paciência com os brasileiros com que tem com os estrangeiros. Você percebe isso? Com certeza. Você falou uma coisa justa. Todo treinador estrangeiro chega no Brasil, eles aceitam. A comissão lá. Aí quando vai o treinador brasileiro... Quer botar. Não, mas não é que quer botar. Porque todo clube, isso aí já é uma coisa que é normal. Todo clube, ele tem a sua comissão técnica local. Ele tem o seu preparador físico, tem o seu auxiliar, que quando chega a comissão, né, às vezes um treinador brasileiro chega, leva o auxiliar técnico dele e o preparador físico dele. Então chega 3. Então, os 3 que estão lá, desse leque, vão ser os adjuntos, né? Vão ser os auxiliares. Saiu, eles se tornam, né, os principais, até que chegue outro, isso. né? Toda comissão técnica de todos os clubes tem eles. Mas só que os estrangeiros trazem todo mundo. Isso. Porque eles querem trazer os deles. Pega aí, qual time hoje que tem um grande treinador com maior tempo de trabalho em um clube? Abel Ferreira. Abel Ferreira. Eu joguei com o Abel. Ah, jogou com o Abel? Lá no Vitória? No Vitória de Guimarães. Vitória de Guimarães. Eu joguei com o Abel. O Abel, na época, né, eu jogava, o Abel era um menino, estava surgindo, era um lateral direito na época. Então, sempre profissional, né, corretíssimo. E você pegar o Abel hoje, ele é um treinador mais longevo. Tinha o próprio... que estava aqui, o Voivoda também, né? Que também de longevidade. Mas o Abel, ele tem lá, todas as vezes, quem é expulso? É o auxiliar dele. Aí tem os caras, tem todo mundo, é a comissão dele. E aí, quem é que banca tudo isso? Exatamente. É a Leila. O clube, exatamente. É a Leila. Se você for pelos outros dirigentes, muitos agora queriam o quê? Quando acabou o ano? Abraço. Queria a saída do Abel. Isso. A Leila falou que não, enquanto eu estiver, ele é o treinador. Então, ela aposta numa coisa que dá certo, que é a continuidade. Não tirando a qualidade do treinador. Porque às vezes você dá continuidade para um cara que não vai trazer resultado. Mas o Abel mostrou que você que é um baita treinador, que ele tem os seus problemas, tem os seus defeitos, como todo mundo tem, né? Às vezes uma expressão, uma forma de falar, numa entrevista, que todo mundo pega qualquer errozinho, já faz um drama. E por ser estrangeiro, acaba trazendo ainda mais... É porque tudo que ele passa aqui, eu já passei lá. Imagina. Né? A recusa porque é um estrangeiro. Mas só que ele está num país que todo mundo abraça todo mundo. Né? Aqui o Brasil é uma mãe com relação a isso. Abraça todo mundo. Agora vai o brasileiro trabalhar lá fora. Ninguém é complicado. Mas então, voltando a esse fato da comissão técnica e tudo, o Abel é o cara que tem mais tempo de trabalho, mas porque o dirigente suporta. A Leila, né? A Leila suporta. Se dependesse dos outros dirigentes, muitos já queriam a saída do Abel. Maurício, você ainda não foi, obviamente, com certeza um dia você vai ser treinador de um desses gigantes. Não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida. Eu agradeço, né? Não, eu não tenho a menor dúvida. Estou falando aqui, quando você estiver lá, eu gosto muito de falar que uma vez eu encontrei o David Ricardo, encontrei ele na base. Esse cara, ainda vou te ver no futebol italiano. No Milan, assim. Ele brincou assim, garoto. Tá indo agora lá, ficar rico e lá. Aí eu mandei a mensagem pra ele, tá? Aí, a minha profecia vai dar certo, viu? Você vai... Tá chegando perto. Então, tenha paciência, vai dar certo. Eu tenho certeza disso. Cara, você é um perseverar, cara... né, cara? Isso. Você é um cara decente. E mais do que isso, você é um profissional, cara. Cara inteligente, que conhece futebol, cara. O futebol brasileiro precisa dessas pessoas, Maurício. É dessas pessoas assim, estilo você, que entende de futebol. Nós precisamos disso. Querem renovação, né? Não querem que a gente volte a ser ex-campeão, Cara, a gente tem que dar oportunidade para pessoas assim, cara. Se a gente não der, nós vamos padecer, porque hoje nós estamos, o negócio tá frouxo. Tá frouxo demais, Maurício. Uma coisa que podem até ficar bravos comigo, mas eu não retiro uma palavra do que eu falei alguns dias desses atrás,
E reafirmo aqui para você, nós temos que parar de copiar. A gente começou a copiar. Isso tá muito frouxo. A gente começou a copiar. Você pega todos os treinadores brasileiros copiando o modelo de jogo de fora. Ah, é meu? Não. Não é o seu. O seu é diferente, o meu é diferente. Um dia, se a pessoa me ver trabalhando minha metodologia, que eu colocar dentro do treinamento, meu modelo de construção, modelo de defensivo, modelo quando você vai quebrar uma linha, todas as situações, eu tenho o meu modelo, eu tenho as minhas convicções. Todos os treinadores têm as convicções deles, mas o que a gente vê no futebol brasileiro hoje é uma situação onde todo mundo quer jogar como se joga na Europa. Todo mundo, quando vê a própria torcida, né? Quando a gente fala que o torcedor também tem culpa, você vê a torcida. Quando vê os times jogando, porque o time não tem uma transição, não tem um jogador que vem, que quebra uma linha, que faz a transição do defensivo, a transição ofensiva. Não temos os extremos. Nós temos tudo isso. A seleção, hoje, ela é municiada por atletas que hoje não são tão referências, porque eles não são, minha opinião, certo? Claro. Nada contra o Ancelotti, porque é um baita de um treinador e, pelo amor de Deus, a história que ele tem no futebol, eu não chego nem perto, né? Mas não é trabalhado da forma que a gente imagina, que o brasileiro quer ver. Estão fazendo a seleção um time da Europa. A seleção, ela virou uma seleção de resultado, ou seja, a gente quer o X. O que é que precisa o X? Precisa copiar o modelo europeu, vamos copiar. A gente precisa de um treinador estrangeiro. Você foi feliz, porque trouxeram quem? O melhor treinador. A gente quer. Hoje, o futebol brasileiro está em busca de algo que se chama resultado. Ele não quer saber do legado que vai deixar, não quer saber como é que nós vamos jogar daqui a 10 anos, como é que nós vamos ser, se a nossa categoria de base vai inventar, se o nosso jogador deixa de driblar. Não, a gente quer ser hexa. Se for preciso para ser hexa, acabar com tudo que a gente inventou, a gente acaba, mas a gente precisa do hexa. A sensação é essa. A sensação é essa. Eu vou te dar só um exemplo. Meu filho mais novo, Miguel, que tá em Portugal hoje, ele saiu para fazer o intercâmbio, né? A gente, com 15 anos, o pai, já mandei meu filho para fora. E se eu me emocionar, não... Não, de boa, fica à vontade, claro. Eu estava conversando com ele, pai, aqui todo campo, ou é sintético ou é terra. Aí eu falei assim, poxa filho, não pai, mas eu vou vencer. E eu tenho certeza que vai. Mas o que eu digo, Portugal hoje é referência, não é? Aí você pega ali os clubes que estão disputando. Em São Paulo tem A1, A2, A3, A4 e várias As, né? Isso. Mas lá tudo é campo bom, tem que ser estádio bom, isso, aquilo. Portugal hoje é referência. Meu filho de 15 anos tá numa cidade do lado de Lisboa. E, pai, aqui o quanto o campo não é de sintético, existe os de grama, que quando são os jogos, mas pra gente treinar, ou é sintético ou é terra. Caramba, velho. E tá lá. E até na última mensagem ele estreou fazendo gol, né? Que maravilha. É um atacante aí, que se Deus quiser dê certo, né? Porque o pai foi... até muito, jogou, né? Até se jogou. Se ele for metade do que o pai foi, eu acho o que... meu mais velho, que é o Matheus, ele foi também, meu mais velho foi pra Tailândia. Tá lá? Não, ele foi pra Tailândia, fez o intercâmbio dele, pô, encantou o pessoal com o futebol também, mas ele focou mais no estudo. Ele hoje estuda na Federal aqui, né? Na Universidade Federal. É um engenheiro químico, né? Já está quase se formando. Nível, cara. E já tem aí, trabalhando aí dentro dos projetos da Petrobras, já está num caminho diferente, né? Maravilha. Ele não foi mais, mas ainda joga, né? Joga aí o futsal, joga... Né? Então eu tenho 2 filhos maravilhosos que também tentaram e me mostraram um pouco como é o futebol aí fora. Depois, agora, eu saí e fui ver pessoalmente também, né? Na Angola. Aonde eu jogava era sintético. Dificilmente tinha uns campos para quando chove muito, essas coisas. Aí você vai para os outros lugares, aí tem os campos de grama. Né? Mas natural. O que eu quis dizer com relação a isso foi a referência do futebol hoje são os treinadores portugueses. Né? E então aí meu filho me mostrou um pouco como é a estrutura de lá. Só que não é uma estrutura do Benfica. Sim. Não é uma estrutura do Porto, do Sport, do Braga, do Guimarães. Né, inclusive até meu filho teve nesse último jogo
do Real Madrid. Foi Benfica. Benfica, cara, e ele estava justamente atrás do gol que o goleiro acabou fazendo o gol. Nossa. Então foi fantástico, uma experiências novas para ele, né? Tá? E foi ele mais 2 amigos aqui que também estudavam no 7, jogavam no futebol do 7, futsal, né? Sim. E estão lá agora na experiência deles e a gente só apoiando. Ah, que maravilha, pô. Miguel, 15 anos? 15 anos. Ah, rapaz, um garoto, cara. É um garoto quando você olha assim, mas já tem quase 1,80 m. Pô, mas você é muito corajoso, cara. 15 anos deixar o menino lá. Mas aí foi minha esposa, né? Minha esposa Ele tá só, não tem um parente lá. Ninguém, mora na concentração do clube, no alojamento. Rapaz, você é muito corajoso. Tá lá, mas eles estão bem, a gente fala todo dia. Hoje o celular isso, a partir da câmera, né? Você parece que não tá tão. Fosse só aquelas ligações de telefone, quando na minha época tinha orelhão, DDD, né? Pô, internacional. Pô, que massa, Mário, que massa, bacana, cara. Sucesso São Miguel. Tomara que tenha lá. Mas você vai deixar ele seguir? É o caminho dele. Mas só que lá, além dele fazer o futebol, ele tem o estudo, né? Sim, tem que fazer tem o estudo e tem o high school, onde eles fazem o inglês também, né? Então aí ele tá no caminho que o próprio irmão fez. O meu filho hoje, ele voltou, né? Ele fala inglês fluente. Maravilha. Já tá na UFC, já tá com um leque de opções. Um caminho aí pela frente. Agora o pequeno tá no mesmo caminho. De repente o pequeno pode ir pro futebol, né? Que maravilha, seria espetacular. É uma porta gigantesca, Portugal, cara. Gigantesca, assim, para tudo, né? Exatamente. Para tudo mesmo. E lá, assim, é uma segurança muito grande, né? Só que lá agora tá muito frio. Ele chegou com 3 dias, adoeceu. O cara pegou febre, mas já tá tudo bem. Tá bem. Que maravilha. Bom, Maurílio, voltando, a gente estava falando, né, que a gente está muito mais em busca do resultado que necessariamente deixar um legado de criar um futebol interessante. Mas você vê isso? Você vê que você acha que ainda tem condições de a gente reverter isso? Dá pra lógico, gente reverter? Lógico. Tem como a gente reverter? Se você pegar os outros países, eles também tinham esse pensamento. Será que nós podemos mudar isso? Aí você pode pegar aí a seleção francesa, a seleção inglesa, a seleção espanhola, a seleção alemã. Eles mudaram esse panorama. Eles criaram, né, várias ferramentas de trabalho, que é onde a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Recicla tudo. Foi pegando jovens, botando nas seleções de base, dando sequência, chegaram no principal. Se você pegar muitos ali que estão em algumas seleções hoje, jogaram na base. Sim. Jogaram na base junto. Então, eles reciclaram, né, buscaram, trazem, né, de muitos jogadores que estão em outros países, mas a maioria são do país. Sim. Do país mesmo, né? Se você pegar a nossa seleção brasileira, quando você vê uma seleção que eu acredito que aqui vai ter poucos. Daqui? Praticamente todos fora. Maurílio, uma coisa que eu queria te perguntar. O Flamengo, assim, por favor, eu sou um pouco nostálgico, então às vezes o pessoal fica com raiva de mim por causa disso. Mas assim, eu vejo assim. Pô, o Flamengo contratou agora um jogador por 260 milhões de reais. 260 milhões. É um negócio assim surreal. Mas eu não falo do valor, do como o Flamengo. Mas ele estava no West Ham. Não é que ele estava no Barcelona, não é que ele estava no Arsenal, alguma coisa assim. E a gente vê que o futebol, muitos falam que o nível baixou muito. Mas você não acha que há uma valorização demais de alguns jogadores que estão em determinados clubes que poderiam ser também valorizados aqui no futebol brasileiro? Eu vou falar um pouco, eu acho que até ruim a gente pensar dessa forma, mas eu entro um pouco na nostalgia, porque eu também fui do passado, né? E dentro do que existe no futebol hoje, os valores que estão sendo sempre à mostra são exorbitantes. São valores muito altos, como você mesmo frisou. Mas essa valorização ela é criada lá. Aqui no Brasil, o que todos os times brasileiros querem fazer? Querem achar uma joia para encher os cofres. Total. Eles querem achar uma joia como acham. Pega aí o próprio, vamos falar do Hendrick no Palmeiras, foi uma joia, 16 anos, Estevão, né? Outros que surgiram aí, eles foram comprados pelas equipes lá pelos valores altíssimos, né?
Eu fico vendo, que nem trouxeram um jogador daí do West Ham, que é o, se eu não me engano, é o Paquetá. Paquetá, isso. Né, o Paquetá. O Paquetá é um jogador que esteve fora, fez a história dele. Eu estava vendo uma entrevista, né, do Romário, você chegou a ver? Eu vi. A comparação. O cara quis comparar esse Aí o povo, Romário, primeiro que ele nunca ganhou nada. No máximo ganhou o jogo do bicho. Ele... Então, são umas comparações, que quando você vai para uma pessoa que tem know-how para responder à altura, é a verdade. Total. Né? O que o Romário falou de mentira ali? É um baita de um jogador. Sim, sem dúvida. Mas a comparação foi muito... É porque eu vejo da seguinte forma, Aurélio. Quando você... Eu vou lembrar o seu período no Palmeiras Parmalat. Não tenho como lembrar. Mas quando se trazia Edilson, $1 milhão que veio do Guarani, depois trouxe Rincon, Roberto Carlos veio de União São João de Arara, se pagava um valor, é porque era jogador que vinha para resolver. E era um valor justo. Isso. Não era um valor exorbitante. Não era algo assim que você diz, Jesus amado. E outra, quem tinha poder para fazer isso era quem? Parmalat. Parmalat, exatamente. Porque se fosse o clube, isso, não tinha condições. Exatamente. Né? Então, você falou coisas aí que trouxeram e vinham para resolver, pô. Vinham para resolver. Não trouxeram quando eu fui Vasco, comprado... Você, quando veio do Paraná... quando eu cheguei do Paraná, foi eu e o Jean Carlos, fomos os primeiros jogadores a serem comprados pela Parmalat. Depois da gente veio o Roberto Carlos, Veloso, aí veio o Zinho, Edmundo, Mazinho, o Sorato já está. O César já está. O César é da casa. César Sampaio é da casa. Veio o Kleber. Clebão, né? Aí, desses jogadores referentes, veio o Cláudio, lateral direito. O lateral Cláudio. Aí veio o Zinho, veio o Edmundo, papapá. Aí esses foram na época os que chegaram. Nós chegamos, né? Você falou que nós somos bicampeão brasileiro, bicampeão paulista, Rio-São Paulo. Né? Aí fomos para fora do país. Teve até uma época que nós fomos para o Japão, porque estava o Luxemburgo queria preparar o time porque ia ser campeão da Libertadores e ia para o Mundial. Aí nós voltamos uma semana antes do jogo da Libertadores e acabou o sonho ali, mas tudo é planejamento, né? O Luxemburgo sempre pensou anos-luz à frente de todos os outros treinadores. É o melhor treinador que você teve? Com relação a trabalho, postura, envolvimento tático, desafio, ver o que está acontecendo no jogo e mudar em cima da hora, é um dos melhores que eu trabalhei já. Caramba, bom saber. Ele estava... toda a modernidade que existia no futebol brasileiro, isso eu vivi aquilo ali. Mudança de trabalho, de conceito, comissão técnica toda dele, fisiologista no campo, psicólogo no campo, tudo foi o Luxemburgo que implantou no Brasil. Tudo foi ele. Agora hoje todo mundo fala que é novidade, né? Lá em 95, quando eu trabalhei com ele, 93 quando 94. Eu cheguei, 3, 4, ele já tinha tudo isso. É um monstro, né, cara? É um treinadorzão da... Ele tem uma visão, né? Tem uma visão, que eu falei assim, ele está sempre à frente dos outros. Então, é um cara que eu me espelhei muito quando eu me tornei treinador para poder exercer um pouco, entender. Muitas vezes, né, ele ficava me via nos cantos, até às vezes criava dúvida. O que é que esse cara está pensando de mim? Quer me derrubar alguma coisa? Mas eu estava tentando entender como ele agia, como ele pensava, porque eu estava vendo isso para mim no futuro. Eu poder ter um poder de decisão que mude um panorama, que mude uma situação, né? Porque muitas vezes o cara fala assim, o cara mexeu, trocou 6 por meia dúzia. A maioria dos comentaristas hoje fala assim, ele mexeu no time, eu faria isso. Isso. Eu faria. Então tá dizendo que ele quer ser o treinador do time. Né? Mas são situações bastante... E vamos ser justos, né? Uma coisa é você treinar um time bom. Outra coisa é você treinar um time recheado de estrelas. Que vocês era um negócio absurdo, cara. Né? Na nossa época já era um absurdo. Imagine hoje o Guardiola treinando só. É isso, cara. Pegou o Barcelona, Manchester City. Nossa. Quando ele chega, qual é o meu recurso? 200 não sei quanto bi. Loucura, né? Aí ele vai montar um time só com... os melhores que puder. Que o mercado tiver disponível, vai lá e... É por isso que existe esse negócio do problema do fair play financeiro agora. Isso, né? Tem que ter, porque senão... Tem que ter, porque senão o cara vai sempre ganhar. Aí, naquela época, o Luxemburgo chegou, no Brasil ele escolheu, ele viu os melhores, trouxe para o Palmeiras e deu certo.
nós passamos uma época de 93 até 2000. 93, foi até 2000, foi quando o Palmeiras ainda veio o Alex, depois deu o Miller. Foi campeão Libertadores. Então, cara, foi uma época que eles estavam sempre à frente. Aí saiu o Luxemburgo, vinha um outro treinador, ele estava com os melhores. Sem dúvida. A gente entrava em campo, eu não vou ser soberbo agora não. A gente entrava em campo e sabia que ia ganhar. Porque quando a gente entrava em campo, todo mundo ficava assim, ó, olhando pra gente, pô, hoje vai ser difícil segurar os caras. Todo jogo. Eles entravam, começavam a bater. É que nem a gente falava assim, né? Quando eu sempre brincava, né? Ia jogar contra o Flamengo, levava o Flamengo, ataque, o Flamengo, gol do Palmeiras. Pegava o Fluminense do próprio Maracanã, levava o Fluminense, gol do Palmeiras. Era fantástico, porque tudo dava certo. Saía os considerados titulares, né? Que eu já penso diferente hoje. E entrava os considerados reservas, mantinha o nível, até melhorava. E eu já falo quando eu trabalho, não existe titular. Existe um grupo de trabalho. Se você se achar que é o dono da posição, você não vai contribuir mais. Então você tem que saber que tem que fazer a sua parcela, que daqui a pouco o outro completa. Quando você tem um grupo que pensa dessa forma, tudo acontece de melhor. E lembrando, naquele tempo só podia fazer 2 substituições, hein? 3. Não, goleiro. Era 2. A terceira era se o goleiro tivesse... Ou seja, pô, loucura, velho. Loucura. Mas aí o futebol mudou muito agora. Nossa. Você pode fazer 5 substituições e pode levar até 23 no banco. Isso. O tanto que o treinador ficou aliviado agora, né? Rapaz, tá bom de... Entre aspas, né? Tá bom. Porque você tinha 11, com mais... poderia levar só 18. Não é, cara. Exatamente. Só eram 6, 7 com goleiro. 7 com goleiro. Isso. Agora você do 7... Pô, leva até 2 goleiros, cara. Agora no banco de reservas. Então ele criou... A FIFA abriu um leque de opção que ajudou muito o treinador. Porque se ele tinha 20 cara que pouco gostava dele lá fora, que não era relacionado, caiu para 5 agora. Maurílio, deixaram. Maurílio, tirar uma dúvida aqui contigo. Cara, treinador tem uma das características que eu acho muito... acho que foi o Klopp que falou agora, esse meu exame, porque tá tendo uma briga lá, tava tendo uma briga no livro do Salah com o Arne Slot, né, o novo treinador lá do holandês. Né? Ele falou, cara, olha, você imagina, eu pego um jogador argentino, um jogador uruguaio, um jogador egípcio, jogador e tal. Cara, as diferenças não só de cultura, mas de vida. Enquanto um nasceu na riqueza, o outro nasceu na pobreza. Eles todos estão no vestiário, velho. Eu tenho que gerenciar esse grupo aqui e não é fácil. Eu te pergunto, cara, o quão difícil é gerenciar? Cara, você deve pegar um jogador assim que o pai já morreu, o outro que o filho tá doente, o outro que tá se separando da esposa. E os caras têm que estar unidos lá, focado para jogar bola. Às vezes você tá com um filho com febre, velho. O filho com febre, você não consegue trabalhar direito. Você imagina o cara dentro do vestiário. Como é que, para vocês, cara, treinador? Muita gente fala agora que o treinador não é só treinador, é um gestor, né? Isso, exatamente. E dentro disso, eu vou falar para você, é difícil. Porque lá, quando eu estava trabalhando na África, eles não falam vestiário, eles falam balneário. Ah, ok. Aí a pergunta do repórter principal lá, eles falam, como é que está o balneário hoje? Aí, quando você vê a maioria dizendo, não, o balneário tá fixe. É porque tá bom. Tá ok. Ah, o balneário tem algumas coisas e tal, aí então tem algum problema. Então, quando você chega, né, isso aí é até um toque para algum treinador que for para lá, procure saber como é que tá o balneário. Porque é difícil você gerir. Aí o que a gente faz? Você mostra para todo mundo que todo mundo tem seu valor. Acabei de falar aqui agora porque não existe mais 10 ou 11 titulares. Existe um grupo de trabalho. E quando você faz um grupo de trabalho, você tem uma variação dentro da sua própria convicção de que você, poxa, eu tenho aqui o Antônio e o Carlos. Poxa, eles são 2 laterais direitos. Como é que eu vou fazer? Eles são muito bons. Né? Às vezes você começa a buscar alternativas para que esse outro jogador também tenha participação, porque você vai motivá-lo. Se você não motivar esse atleta que não está tendo oportunidade, que tem o mesmo nível, você acaba aí começa a ter um pouquinho de vaidade, um pouquinho de descontentamento. Então é difícil você tratar isso. Muitos treinadores gostam de trabalhar aí com 18 profissionais de qualidade, o restante base.
Porque a base vai entender mais, porque está guardando oportunidade, está em crescimento, está em trabalho. Os 18 é aquele que ele vai usar. É 11 jogando, né? Que são os, teoricamente, né? E os 7, que são as possíveis mexidas, né? Do treinador. Tem muito treinador que gosta de trabalhar com 18, 20, que são o carro-chefe. Quando você monta um elenco, você bota um jogador primeiro, titular, e o segundo. Então, juntando os dois dá 22. E aí vem com os suplentes, né? Que você vai ter lesão, tem um monte de coisa, você vai montando o elenco. 28 é um número excelente para se trabalhar. Você trabalharia com 28. 28, 3 goleiros, sendo que um goleiro ainda seria da base, né? Só que hoje, você trabalha com uma média de 30 a 35 jogadores, alguns elencos têm. Isso. E muitos são do sub-20, que estão subindo, estão trabalhando 5 goleiros, 3 são os que são próximos de jogar e 2 que são os suplentes, o restante são da base que estão trabalhando junto. Então você mescla, você também potencializa a chegada dos meninos da base e começar a ganhar espaço. Né? Porque que adianta você passar aí 3 anos com o menino no sub-17, depois mais sub-18, 20 e pode ir embora que nós não vamos te utilizar. Qual foi a utilidade desse menino? Qual foi, o que você fez com ele? Porque muitas vezes reclama até do próprio estado aqui lançar poucos jogadores, ter poucos jogadores. Mas existem muitos jogadores cearenses que vêm para cá, aí os clubes não pegam, vão para outro lugar e lá dá certo. Exatamente. Né? Então, você ter treinadores com continuidade, que apostem numa base, que tenha um planejamento onde a base vai estar dentro do seu modelo, da sua estrutura, então o clube grande ganha, né? O clube médio ganha e motiva muito mais os meninos a querer estar nos clubes, porque sabe que vai ter oportunidade futuramente. Cara, então, mas você imagina, o Ceará tem uma cidade Vozão espetacular, um centro de treinamento gigante. Fortaleza também, o CT Ribamar Bezerra, cara. Então, assim, a oportunidade é imensa para o treinador poder desenvolver um trabalho espetacular. Falta, assim, eu acho que às vezes não é nem culpa do treinador, às vezes eu acho que tem que vir de cima. Cara, eu quero assim. É desse jeito que o clube tá. Você acha? Mas aí, veja bem, quando eu falo que o torcedor tem um pouco de culpa, porque o torcedor, por exemplo, a base do Fortaleza tá aí, a base do Ceará tá aí. Eu estou assistindo os jogos do Campeonato Cearense. Tem muitos meninos aí com qualidade de estar jogando. Total. Mas aí vai começar o brasileiro. Bota o menino para jogar. O brasileiro é puxado. Bota o menino para jogar e o menino não corresponde. Aí a torcida já começa. Aí tem que botar o que veio. Tem que trazer tem que fazer isso. Isso acaba desmotivando. Aí você pega o próprio Palmeiras. Desculpa eu fazer uma comparação. O último jogo do Palmeiras que eles perderam. Era só se eu não me engano, era só o zagueiro que estava jogando de titular e o restante tudo era base. Perdeu, mas ele está mostrando a escola, tá ali, e, teoricamente, quem é que vai estar na final? Provavelmente Palmeiras. O Palmeiras. Sem dúvida. Se não tiver, tá muito próximo lá. Exatamente. Mas eu acho que é isso, Maurílio. Eu acho que se dando essa liberdade, é claro que você deu um exemplo, até porque o Abel Ferreira pode chegar e dizer, acho que seria difícil, né, um daqui chegar e colocar, né, o Moza ou o Carpinho. Rapaz, vou colocar aqui toda uma base. Desculpa eu falar, porque o Moza é um cara que eu conheço. Eu já vi o Moza dar uma entrevista e falou assim, não, eu vou potencializar os meninos da base. Tem que ser, cara. Eu também acho. Eu já vi o Moza falando sobre isso. E o Abel é assim, ele chega na entrevista e fala assim, eu trouxe os meninos para jogar. Eu acredito neles. Aí como é que um menino desse não vai se motivar para estar no Palmeiras? Não é, cara. Certo, deve ser bom demais. O cara tá lá e vê o treinador falar aquilo. Então ajuda demais. Exatamente. E aí por que o treinador também fala isso? Você sabe por quê? Não. Porque ele sabe que ele tem segurança no presidente, no clube. Tem as costas largas. Porque se o cara não tivesse, ele estava botando os cobra criada para jogar, o resultado não estava vindo e ele ia estar encontrando alternativa. Mas não, ele sabe que ele não é proteção. Ele tem know-how para fazer aquilo ali, que ele vai fazer e ele vai potencializar. Antigamente era o Santos, que era o time que mais vendia. Isso. Agora é o Palmeiras. É uma base gigantesca que está lá. E você sempre é convidado, né? Na festa de 104 anos eu estive lá, fui convidado.
Foi muito bom estar rever os amigos, né? O pessoal ali que na nossa época e também com os mais jovens, né? Meus filhos que ficaram encantados, né? Porque eu joguei no Palmeiras e na minha época, eu não vou mentir não, eu não era palmeirense. Era não, mano? Era o quê? Desde criança eu fui vascaíno. Mas Agora depois que a gente vai ficando velho, eu era vascaíno por causa do meu pai. Aquela velha influência, né? Tá Meu pai chorava pelo Vasco. Meu sonho era ter jogado no Vasco. Não fui. Fui pro Palmeiras. Meus filhos hoje são palmeirenses. E eu me tornei um palmeirense, cara. A gente, todo jogo do Palmeiras, senta na sala pra ver o jogo do Palmeiras. Tá indo ruim. O meu filho mais velho é o mais estressado, né? Pai, mas porque o Abel fez isso? Pô, calma, vai dar certo. Daqui a pouco muda. Daqui a pouco você vai ver. Tenha calma. E nos tornamos palmeirenses e não tem como, cara. Eu sempre falo, né? Porque o que faz o jovem se tornar torcedor de um time são os resultados. Essa década todinha vai ser palmeirense. Um absurdo. Ou Flamengo, porque conquistou Libertadores. Então sempre conquistando. Né? O Fortaleza vai ter um período também, sim, porque sim. na época que o Vojvoda estava aqui, Foi bem bacana. foi bem demais, Sul-Americana, quase foi campeão, criou aquelas crianças ali vendo, então hoje eu sou Fortaleza. Total. Né? Então tem que existir um momento também do Ceará, porque o Ceará é um clube que também, porra, a grandeza que tem. Claro, pô. Eu me lembro quando eu estava no Ceará, a gente foi jogar contra Flamengo aqui, Atlético Mineiro aqui, Isso. Fluminense aqui, a gente olhava para aquele Castelão, não é o de hoje, né? Sim. Mas aquele Castelão, meu Deus, cara, era Loucura, né? Era cara? loucura, era loucura. Muito. Eu tenho uma saudade, cara, Eu imagino, cara. Aquele período daquele carinho que a torcida do Ceará tinha por mim, daquela coisa que falava quando eu escutava meu nome gritado por 60 mil pessoas, cara, eu ficava abismado. Meu pai, o que o senhor fazia antes de começar o jogo? Eu chorava. Por quê, pai? Porque é emocionante, cara. Você vê gritar o teu nome e você, cara, você não sente nada, não. Cara, até quando eu falo, cara, eu ficava maluco. Cara, eu tenho que jogar por eles, eu tenho que fazer tudo por eles, eu tenho que... É muito lindo isso, cara, porque você vê 60 mesmo acreditando em você, cara. Você é o cara pra eles ali. Eu me lembro quando eu tava no Paraná, eu ia jogar contra o Curitiba. A gente no caminho, no ônibus, chegando no Couto Pereira, que também 40 mil pessoas. A gente olhava, aí 5 torcedores, 6 torcedores gritando, o perto do ônibus, Maurílio, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cara, e aí tem até um slogan que os caras criaram pra mim, que o Maurílio em campo não tem placar em branco. Aí, cara, isso tem que trazer pra você obrigação de fazer coisas melhor por eles. Porque quem faz o clube crescer e viver são os torcedores, então tem que fazer por eles. E pra você alcançar isso, meu filho, é muito difícil. Esse respeito é muito difícil. Não é qualquer jogador que consegue. Momentaneamente é muito fácil. Eu quero ver você trazer 20 anos de carreira, você onde passar e todo mundo lembrar de você. Então por isso que às vezes eu conto um pouco da minha história, para que eles possam tirar exemplo dela. Eu também conto só as coisas boas, as coisas ruins eu deixo um pouquinho de lado. A gente sabe que tem muitas coisas. Né? Mas você falou do Ceará, mas o Juventude também, né? Você tem no uma Juventude, história... Eu vou olhar algumas coisas lá, pô, todo mundo é louco por No ti Juventude, lá, cara. a própria entrada do Juventude tem as fotos da gente campeão da Copa do Brasil. Né? O Juventude é os clubes que eu mais tenho, assim, uma participação com carinho, com resposta de torcida. Bom, o Juventude é uma delas. O Paraná, o Palmeiras, o Remo Tinha que... o Ceará. Eu não posso esconder o Ceará, muito mais do que foi no Fortaleza, o Ceará, de outros clubes aí fora do país, né? Eu tenho um carinho muito grande do pessoal da Arábia, quando eu estive lá, que eu fui campeão árabe. Campeão artilheiro, né? Artilheiro, Campeão né? e artilheiro. Né? Foi no Al Ittihad, que hoje é essa potência que é hoje, né? Nossa. Porque quando eu cheguei no Al Ittihad, adivinha quem tava saindo do time? Quem era? Bebeto. Caramba, rapaz. Quando eu cheguei, substituí logo o homem, Bebeto rapaz. tava saindo e eu cheguei. Que era o Oscar que foi zagueiro da seleção, Sim, Oscar. que era o treinador, junto com o Muricy, não, é o auxiliar eterno de São Paulo.
que ele era o auxiliar, né? E eu esqueci, depois eu me recordo o nome dele. Aí fomos pra lá, cara, foi muito bom. Foi muito bom. Fantástico morar em Jeddah, disputar um campeonato árabe, levei minha esposa fascinada, muitas mulheres vão pra lá e não quero ficar aqui, quero ir embora. Minha mulher até hoje fala, pô, quando é que você vai receber uma proposta? Calma, papai do céu tá abençoando, tá aguardando. Pô, Maurício, a gente tá chegando no final, mas eu tenho que fazer uma pergunta, cara. Por que o Ceará não ganhou aquela semifinal contra o Fluminense? Que foi cara, é assim, porque não ganhou porque não era pra ganhar. Eu vejo muitas histórias que existem aí no estado, muita gente fala, teve isso, teve aquilo. Não teve. Nós fomos jogar contra o Fluminense no São Januário, nós empatamos um jogo, eu fiz o segundo gol de pênalti. O primeiro, eu esqueci até o nome do jogador, aquele chute de longa distância, que ele jogava até de lateral direito. E depois nós jogamos em casa, nós começamos o jogo bem. Eu tive um lance que eu fiz a jogada, serviu o Camanducaia. Se o Camanducaia faz o gol ali, matava o jogo. Ele não fez, eu fiz 2 jogadas, o Camanducaia acabou não fazendo o gol. Não porque ele não quis. Claro. Porque muita gente fala, depois que perde, depois que perde, cria-se várias respostas, várias narrativas para poder justificar. Não, eu penso assim, nós fizemos coisas maravilhosas pelo Ceará, fizemos, porque o queira ou não queira, foram momentos onde, se você pegar o time no geral, o time não era bom. Em comparação principalmente a Atlético Mineiro, Flamengo e o próprio Fluminense. Então, no time, os atletas que existiam no nosso elenco, qual foi o único jogador os únicos, que já jogaram em time grande? Era eu e o Camanducaia. Vocês dois. Eu, Palmeiras e o Camanducaia Santos. O restante, desculpa o termo de falar. Não, entendi, claro, a experiência, a maturidade, então, claro. Nosso time, ele convenceu e se abraçou, deu certo. Quando casa, meu irmão, é difícil ganhar. Pô, eu lembro um jogo que eu fiz, que um jogo lá foi com o próprio Flamengo, lá em Campo Grande. Eu faço uma jogada que todo mundo fala, Maurílio com a bola, quando vê o Jamu já tá cruzando e o Barata tá fazendo, olha o nome, Jamu e o Barata. Jamu e o Barata, grande Jamu. Então, acabou fazendo gol. Então, as pessoas fazem essas narrativas para cobrir, porque não pagaram o prêmio, porque não, tava tudo em dia, tava tudo correto. Então por que o Palmeiras não foi campeão brasileiro? Boa. Exatamente. Às vezes... Por que o Flamengo não foi campeão da Libertadores? Supercopa Mundial agora. Por que não foi? Tem alguma narrativa? Tem, sempre vão criar. Então é assim, se tivesse sido, seria muito bom, porque nós estaríamos até hoje na história do clube, lembrado pela conquista, pelo título, né, por tudo. Mas todo mundo merece respeito, cara. Ninguém trabalha para fazer coisas erradas, ninguém. E quando se trabalha, todo mundo descobre. Verdade. Todo mundo descobre. Verdade, sempre é revelado. Quando se faz alguma coisa errada, ela vem à tona. Total. Então, você tem que... eu sempre, quando falo, primeiro valorize o nosso trabalho, porque nós eliminamos gigantes. Quando eu fui campeão da Copa do Brasil com o Juventude, que nós chegamos no Maracanã com o último público que teve 110 mil pessoas, 105, 110. No Maracanã, que ainda existia geral, eu estava lá. E nós fomos campeão com o empate contra o Botafogo no Maracanã. Ganhamos em casa e jogamos no Maracanã. Então, quer dizer que o Botafogo entregou o título? Nada. Então não é. Então é porque era para acontecer. Então, nós chegamos naquela fase. Quem passou foi o Fluminense e o próprio... Foi o Paulista. O Paulista foi o Figueirense. Não, foi o Paulista. Foi o Paulista, foi campeão. Isso, Paulista. Exatamente. Aí o Paulista foi e jogou... foi um ano que se nós tivéssemos chegado à final, fatalmente... Tinha tudo. Tinha tudo para ser campeão. Verdade. Mas apareceu um tuta na vida que num jogo daquele acabou fazendo os gols e eliminando a gente. Mas eu só guardo boas lembranças, cara. Jogar no Ceará foi maravilhoso. Maurílio, dava pra gente... Olha, a gente não conversou nem metade do que era para ter conversado, cara. Tem tanta coisa aí que eu queria te perguntar, mas a gente volta aqui depois para conversar com você. Eu peço até desculpa por ter desviado. Não, pô, que isso foi um papo agradável. Eu espero que você tenha gostado, porque eu adorei demais. Passou muito rápido. Passou rápido, mas eu tô vendo ali, a Sibeli já tá me dizendo, pô, Maurílio, obrigado, cara, de coração, cara. Que você precisar de mim, sempre estarei à disposição. Pô, não para estar aqui com você, te dando entrevista, mas o que você precisar. Tá ótimo, cara. Pelo respeito, pelo carinho que você tem por mim, você merece todo o meu em dobro.
A recíproca é verdadeira, cara. Obrigado, de coração. obrigado. Sucesso, Maurílio. Como eu lhe disse, a minha profecia vai se realizar. Aí, e quando você estiver lá... Eu vou te levar lá. E pronto. Eu vou te levar lá. Combinado. Você vai fazer uma entrevista comigo lá e a gente vai ser... ainda bem que está sendo gravado. Está sendo gravado. Maurílio, sucesso, cara. Um grande abraço. Felicidade, obrigado. Cara. Gente, se vocês chegaram até aqui porque vocês gostaram mesmo, então um grande abraço a todos. Olha, como eu sempre digo, se você está no YouTube do blog, deixa aí seu joinha, compartilha. E se você está aqui na TVC, é isso mesmo, gente. Todo domingo, 8 da noite, sempre a personalidade da mídia e do esporte cearense. E hoje foi esse gigante, grande Maurílio. Um abraço para você, gente. Valeu, Maurílio. Até a próxima.